Boa noite, Michele. Tudo bem? Tudo bem. Bem. Hoje é dia 24 de setembro, nossa live 164. Então, já estamos aqui há muito tempo trazendo esse encontro de luz. A minha imagem não tá muito boa não, né? Tá um pouquinho embaçada. Eu vou ver se eu troco aqui a rede. Aí. Vamos ver se melhora. Ó, vamos ver se vai ter alguma mudança, né? Ah, melhorou sim. Melhorou, né? Melhorou Melhor, sim. pelo menos não fica embaçado. Às vezes tem que trocar aqui o roteador, aí já melhora a nossa imagem. É assim, a gente chega aqui, vê como é que tá funcionando, ajusta aqui o zoom da câmera, né? Pra ficar eu e a Andressa mais ou menos na mesma altura. Enquanto isso, as meninas vão entrando, vão chegando aqui para esse nosso encontro. O tema de hoje é muito gostoso. O tema de hoje eu posso dizer que ele é muito gentil. É. E a Não é gente vai isso? entrar com a nossa gentileza. E entrou Exato. uma gentil. Olha lá, entrou uma Entrou gentil, a mais uma Márcia. gentil aqui. É, a Márcia. A Márcia, eu posso dizer que ela é gentilíssima, né? É, gentilíssima. E é isso, gente. O tema de hoje é isso. No luto, a nossa alma pede gentileza. Todo mundo sabe que o luto, ele é uma dor da alma, né? Essa dor, ela acontece na nossa alma. Então, é dessa alma que a gente tem que cuidar. E como que a gente cuida dessa alma? Um dos ingredientes, um dos remedinhos que a gente coloca nessa dor da alma é a gentileza. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sei que as meninas vão começar a entrar aí. Enquanto isso, eu vou pedindo para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, compartilhar com quem você sabe que está passando pelo luto. Aquela pessoa que às vezes está um pouquinho resistente, que não quer buscar ajuda, mas ao receber a nossa live, de repente ela começa a escutar, né? Porque aqui ela não precisa escrever, ela não precisa falar, ela não precisa estar bem arrumada, ela pode estar de pijama, deitada na cama e tá tudo bem, certo? Então envie essa live como forma de cuidado para essa pessoa que está aí passando pelo luto. Se você não sabe como compartilhar, tem uma setinha aqui, né? Uma setinha que você envia para essa pessoa. Você pode enviar em grupos de WhatsApp, se você participar. Você pode encaminhar em grupos do Facebook, se você participar. Ou diretamente para alguém que você sabe que está em luto, que está precisando de ajuda e não tem essa ajuda. Às vezes não tem porque não tem dinheiro, né? Porque lá pelo SUS demora, o atendimento demora. Às vezes a gente tem que ficar esperando aí 1, 2, 3 meses para ser atendido. Né? Então, às vezes o problema é o dinheiro, às vezes é vergonha de falar, de ter que se abrir. Então, aqui na live não precisa falar nada, ela vai só ouvir, absorver aquilo que a gente está falando, olhar o exemplo, né? Das outras pessoas que estão aqui já há mais tempo, como a Ana Paula. Eu tô com um gatinho aqui, gente. Ele tá louco pra beber água do meu copo. Eu tô de olho nele. Ele é danadinho. Então, compartilhe, né, com aquela pessoa. A gente tá falando isso aqui já no começo, porque depois a gente conversa tanto com vocês que a gente esquece de pedir isso para vocês se inscreverem e compartilhar, tá bom? Ana Paula, linda, chegou aqui agora. Já tem bastante tempo que está aqui também, sempre participa conosco, né? Faz E é tempo, isso, né, vou que ela deixar a não Andréia fazer a aparecia. abertura dela aqui no canal. Fica à vontade, Andréia. Faz tempo, né, que ela não aparecia. Boa noite, Ana É, Paula, Márcia. Não precisa agradecer o carinho, não, Márcia. Você é assim mesmo, gentil, atenciosa, né? E fora as outras qualidades que a gente que trabalha junto, né, a gente sabe. Bom, hoje o tema é. Eu gosto, né, de falar sobre gentileza, porque gentileza gera gentileza, né? Já tem essa frase feita.
E aí, no luto, é um processo intenso, né? Que desgasta, né, o corpo, a mente, o espírito, né? Então, a gente fica, assim, devastado, a gentileza maior tem que vir de nós mesmos, com a gente, né? Quem está de luto, não precisa de cobrança, de pressa, de julgamento, precisa só de gentileza. E a primeira a ter essa gentileza somos nós, né? Porque às vezes as outras pessoas elas não entendem, né? Elas têm aquelas frase feita, né? Frase prontas, aí Pronta. comparações, né? Comparações. Então, para a gente ser gentil com nós mesmos, a alma, ela pede gentileza, ela pede para não exigir demais, né? Para aceitar que haverá dias em que levantar da cama já é uma vitória. Nós falamos sobre isso ontem, né? Sim, Gentileza é respeitar o próprio ritmo, entender que não existe prazo para ficar bem. Então, se você pensar dessa maneira, você já está sendo muito gentil com você mesmo. O autocuidado é uma gentileza, né? E aí, quem está de luto, e tem as pessoas em volta, né, que às vezes fazem essa comparação, aquelas frases, né, que a gente já está cansada de usar, a gente não precisa disso, a gente precisa de abraço, de acolhimento, né, de escuta sem julgamento. É isso que nós precisamos. E é esse o assunto de hoje que a gente vai conversar e vamos interagir, né? A gente possa ajudar, né? E a gente tem uma conversa assim bem gostosa de hoje, porque o tema é bem gostoso mesmo. Eu gosto. ontem foi muito gostoso, né? A gente fez o Foi. acolhimento presencial e a gente falou desse tema. A gente percebe que as pessoas gostaram de entender que a gente precisa ser gentil e a gente também precisa cobrar um pouco essa gentileza das pessoas. E se elas não forem gentis, tá tudo bem, né? Mas a gente não ficar apegado a essas frases como a André falou. Porque no luto nem sempre a gente precisa de força. Tem gente que fala assim, né? Eu preciso de força, eu preciso ser forte. Ou chegam para você e diz, você precisa ser forte nesse momento. Bom, forte a gente é, mas não é só disso que a gente precisa. Às vezes, essa gentileza, às vezes não. Eu acho que em 90% das vezes é a gentileza que faz falta nesse processo. A gente está sendo forte, enfrentando todos os dias, lidando com situações difíceis, com a dor, com a saudade, né, com o choro, com várias emoções que vão surgindo. Mas se a gente incluir mais gentileza nesse processo, vai ser muito mais fácil. A força a gente tem. Deus está sustentando a gente. É por isso que a gente acorda todos os dias. Mesmo depois de um dia muito difícil, muito desafiador, muito sofrido, um dia que eu chorei demais, no outro dia eu tô ali de pé. Da onde vem isso? É a força que Deus nos dá para continuar. Agora, o que está faltando é a gentileza, tá? Principalmente a gentileza por nossa parte. É aqui que começa, conosco. Então, a gentileza ela começa com a gente mesmo, tá? No meio da dor, no meio desse caos, a gente tem que ser gentil. É aí que a gentileza é mais necessária, tá? Então, o corpo pede uma pausa, de repente, porque você está esgotado. A mente pede um pouco de silêncio, né? Nossa, vamos parar de pensar, vamos acalmar a mente um pouco. E o coração pede abrigo, né? Acolhimento, um abraço, né? Alguém ali cuidando de você. E a alma pede a gentileza. Então, cada parte aí do seu corpo está pedindo um respiro diferente, tá? E você é a pessoa responsável por começar a trazer essa gentileza para você, tá? Então é muito comum que a pessoa que está em luto se cobre demais, né? Olha os pensamentos. Preciso reagir, preciso resolver tudo, preciso dar conta de tudo, né? Aí, de repente, já devia estar melhor. Olha, já tem 1 ano, já devia estar melhor, já devia estar bem, né? Depois de 1 ano de luta, eu já devia estar melhor.
Percebe que isso traz uma sensação de urgência, de pressa? Mas essa urgência é o peso que vem sobre você, é o peso que está cansando você e você não está percebendo, porque você acha que é natural essa cobrança, porque essa cobrança vem do outro, então você acredita que isso é normal, né? Tem uma coisa muito diferente, que as pessoas esperem que você fique bem, deseja que você fique bem e cobrar que você fique bem, colocar um prazo, exigir que seja rápido, exigir que seja naquele tempo. Então tem uma diferença, né? Então, para você também existe essa diferença. Eu desejo ficar bem, mas em que prazo? Não sei, no meu tempo, não tem prazo. Agora, se eu penso, eu já devia estar bem porque passou um ano, eu estou colocando prazo. Aí eu já não estou sendo gentil comigo, porque se eu não conseguir nesse um ano ficar bem, é porque está faltando alguma coisa ali. Algum ingrediente está faltando para me deixar bem. Então, imagina que você está fazendo um bolo. Se faltar algum ingrediente, ele já não vai ficar tão bom. Né? O luto é assim, precisa de ingredientes, tá? Nesse caminhar. Então, o luto não precisa de pressa, dessa urgência toda, ele precisa de cuidado. Cuidado como? Cuidado gentil, amoroso, caloroso, tá? E muitas pessoas vão, né, nessa caminhada tentando se distrair, ignorar, fingir que tem uma força que não tem, né? E tudo isso vai machucando ainda mais. Por quê? A alma sente, tá? A alma tá sentindo esse peso da cobrança. As meninas aqui chegaram, Silmara chegou, boa noite, Cida também chegou, boa noite, beijo para você. Ana Paula escreveu aqui pra gente, a Isa chegou também, boa noite. A Ana Paula escreveu aqui, eu estava resolvendo problemas particulares, mas sempre agradecida pelo acolhimento de vocês. É assim, a nossa vida é corrida, né? Às vezes a gente fica assim um pouco mais atarefada, com muitas coisas para resolver e não dá conta, né, de chegar às vezes no horário que a gente gostaria de chegar. E aqui o gostoso é participar ao vivo, né? É gostoso participar ao vivo. Depois é até interessante, mas a gente não tem com quem conversar. Então, eu acho que faz toda a diferença quando a gente está ao vivo. A gente entende, né? Verdade. Que a Michelle estava falando, assim, sobre a gentileza com nós mesmas, né? Eu pergunto para vocês. Aliás, teve uma mãe que me perguntou, que tipo de gentileza que eu posso fazer para mim, nesse momento que eu estou, né, sofrendo, com dor. Vocês têm que perceber uma coisa: qualquer coisa que vocês fizerem e se sentirem bem, é uma gentileza. O fato de você acordar, de você ir trabalhar, de você se olhar no espelho, né, de pentear seu cabelo, passar um batom, isso é uma gentileza com você naquele momento. Você está precisando do seu próprio acolhimento, porque você está se acolhendo naquele momento. Porque aos poucos, a própria vida vai devolvendo tudo isso para vocês, o sorriso, né, alguns encontros, novas forças para vocês continuarem essa caminhada. Então, a gentileza é qualquer coisa positiva que você fizer para você mesmo. Aquilo que você vai se sentir bem. Entendeu? Então, assim, porque assim, como, que nem eu expliquei ontem, é como uma ferida, né? Você vai lá, cutuca a ferida e vai doer muito mais, né? Então, você tem que ter todo o cuidado para que ela vá cicatrizando, né? E você vai continuando a sua vida, né? A sua própria vida. A alma em luto, ela precisa ser tratada, gente, com suavidade, né? E isso que eu estou falando para vocês. Vocês, qualquer coisa que vocês fizerem, é uma gentileza, né? Os amigos, se chegarem para você, a família, assim, olha, eu estou aqui se você precisar de mim, é uma gentileza. O que nós queremos nesse momento doloroso da nossa vida? É ser ouvida, mas sem julgamento, né? Sem cobrança, né? Essa cobrança.
nem a Michelle falou, às vezes a pessoa quer te ajudar, né? Aí chega um certo tempo, ela fala, e aí, já melhorou? Ah, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, você já está bem. Quem sabe disso é você. Faça essa gentileza com você mesma, respeite o seu tempo e faça com que a pessoa entenda que precisa ser respeitada também. Não é isso, Michelle? É isso mesmo. A gentileza, a gente está falando aqui, né, de cuidar da alma, que a alma pede a gentileza. Eu vou repetir aqui o que eu escrevi, olha. No meio dessa dor do luto, o corpo pede uma pausa, a mente pede silêncio, o coração pede abrigo e a alma pede gentileza. A alma é algo, gente, que ninguém vê, né? Eu tô vendo o meu corpo aqui. O corpo ele fica cansado fisicamente, então ele pede uma pausa, ele quer descanso. A mente pede silêncio dos pensamentos, ou seja, parar de vir aquelas turbilhão de pensamentos a todo momento, várias imagens, vários pensamentos, vários e se, porque toda vez que você fala, nossa, e se eu tivesse feito assim, e se eu tivesse feito, vem aquelas imagens, pensamentos na nossa mente, tá? O coração pede aquele abrigo, porque ele tá cansado, né? Ele quer o quê? Ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido, ele quer ser cuidado. E a alma pede a gentileza. Então, quando a gente fala de coração, a gente está falando da parte emocional. E quando a gente está falando de alma, a gente está falando de algo invisível. O que vai atuar dentro dessa alma que é invisível? Então, ninguém vê a nossa alma, né? Exceto alguns médiums que veem o espírito, mas assim, normalmente a gente não vê. Então, o que vai atuar dentro desse corpo chamado alma? Como que eu vou colocar um remédio em um corpo, alma, invisível, sutil, energia? Através de comportamentos. Alguém enxerga um comportamento? Enxergar, pegar? Não, a gente sente ele, né? Então, a gentileza, ela é um tipo de comportamento. Eu vou ser gentil com você, vou ser cuidadosa. Né? Então, é isso que vai atuar na sua alma, aquilo que também é invisível. Então, palavras de carinho, de conforto, direcionamento, permissão para que a pessoa possa manifestar aquilo que ela está sentindo. Então, vamos começar a falar agora dessa solução, desse remedinho que a gente põe na alma. Então, gentileza no luto é o quê? É dar permissão. Para quê? Para sentir, para expressar, para silenciar, para se afastar quando for necessário. Né? Então, é dar essa permissão sem julgamento e sem cobrança. Gentileza é isso, decorem isso. Gentileza é igual permitir. Permitir que o outro seja do jeito que ele quer ser. Que ele chore no tempo que ele precisa chorar. Que ele fale no tempo que ele precisa falar. Sem ser interrompido, sem ser cortado. Né? Então, é isso, é permitir. Então, é se acolher, né? Nesse cansaço. Então, a gente está num cansaço tão grande no luto, né? Nas lágrimas, no silêncio. Então, a gente precisa desse acolhimento. Então, é dizer para você mesmo: está tudo bem não estar bem agora. Eu me acolho nesse momento. Inclusive, a gente vai falar desse tema semana que vem, né, André? Está tudo bem não estar tudo bem. No luto, isso é uma frase real, isso é uma frase que faz sentido, tá bom? Então, a gente precisa perceber isso, e isso tudo é gentileza, é cuidar de você. É claro que se o outro souber cuidar de você, sua família, né, seu parceiro, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu colega de trabalho, vai ser muito melhor, né? Vai ser muito melhor, porque a gentileza, ela quando vem do outro também agrada, também acolhe. Mas se não tem ninguém que faça isso por você, faça você mesmo. Comece você e aos pouquinhos as pessoas vão perceber, tá?
Lá no Clube Resoluto, tá com um livro, a gente tá um áudio, né, de um livro. Todo sábado tem um capítulo novo. E o nome do livro é justamente esse: Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. E a gente vai entrar num capítulo agora, numa parte do livro, que fala sobre o apoio, né? A rede de apoio. Então, tem um capítulo lá que fala o que é melhor: ignorar esse apoio ou educar esse apoio? Porque esse apoio não sabe como nos ajudar. Então, eu ignoro tudo que ele faz porque ele não consegue me ajudar, ou eu estou pronta, preparada e disposta a educar, a ensinar esse grupo de apoio a me ajudar. Gente, esse livro é riquíssimo, ele é riquíssimo de conteúdo, tá? Então, às vezes a gente não tá com essa disposição toda de ensinar a nossa rede de apoio. Às vezes a gente tá tão mal que a gente não tá com essa cabeça boa para fazer isso. Mas se você tiver, aos pouquinhos você vai fazendo, vai mostrando como é ser gentil, mostrando que a gentileza é uma necessidade da alma para poder ficar melhor, tá? Inclusive, quem não assistiu, tem lá aqui no canal, no Encontro de Domingo GPS do Luto, eu falo sobre isso, né? O que a falta de gentileza gera em você e no seu corpo aqui, ó, fisicamente. E o que a gentileza faz com você também no seu corpo, fisicamente, o que acontece, tá? Então você vai ver lá que tem os benefícios e tem isso comprovado, né, cientificamente, que a gentileza traz benefícios para a pessoa, tá? Então é importante a gente entender isso, tá? Porque não é apenas um luxo. Ah, você quer que fique te mimando, você quer que fique concordando com tudo que você fala. Se você ficar assim, você nunca vai sair desse sofrimento, mas não é isso. É uma necessidade, tá? Que o corpo tem. E aí, isso vai atuar lá na sua alma, vai ter um benefício na sua alma, tá? E é importante a gente entender. Então, nessa abordagem que a gente traz, a gente aprende que a gentileza é uma das maiores formas de cura emocional. E o que é o luto, se não um momento para curar essa emoção? O luto é um turbilhão de emoções, né? São muitas emoções ali envolvidas. Como que você vai cuidar dessas emoções? A gentileza, ela é um dos maiores remédios, é uma das maiores formas de cura emocional. E não se trata de desistir, né? Mas de respeitar o ritmo da alma ferida. Então, não é desistir de cuidar, desistir de ficar melhor. Não, é dar esse tempo, respeitar o ritmo, a velocidade daquela pessoa. Tá? Não é porque uma pessoa fica bem em um ano que eu também tenho que ficar, tá? E você tem que ir observando isso em você também, tá? Diogo Lopes chegou também, boa noite. Rita, boa noite. Rita, você tá sumida? Que Eu bom que falar você isso. chegou aqui. Que saudade. A Márcia comentou aqui. Assim como a alma é tão sutil, a gentileza também não é diferente. Somente um tocar sutil e sensível ao invisível, fazendo assim algo que não se vê, mas se sente no acolhimento amoroso. Olha, ela colocou em forma de poema tudo que eu É. falei do invisível, né? Os corpos se cuidando. É que lindo. Muito Oi, bom. Isa. Ela colocou aqui, oi. Acho que Estamos, acho que ela vai falar alguma coisa. hoje estamos lendo as suas mensagens, está aparecendo aqui. Eu Mas queria, né, a que gente tem que ver também, Michele, que tem uma coisa que é muito importante, né? Só o amor e o cuidado é possível atravessar, né, essa dor sem você se endurecer tanto por dentro. E a gentileza acaba sendo um bálsamo. E ela é um bálsamo, né? É você falar com você mesma, estou fazendo o melhor que eu posso. É você dizer para você mesma, estou fazendo o melhor que eu posso hoje.
né? Hoje você fez o melhor que você podia. Amanhã você pode fazer ainda mais, né, do que você fez hoje. Então, assim, Sim, a gente precisa colocar isso na cabeça, né? Que a gentileza, ela não apaga a dor, ela não apaga a dor, mas ela ajuda, né, a curar sem aumentar tanto o sofrimento de vocês. é isso mesmo. Célio Moraes, boa noite. Eu tava pensando aqui, André, quando a gente vive o luto sem a gentileza, eu acredito que vai ser muito fácil a pessoa se fechar para a vida. Ficar aquela Sim, pessoa mais rancorosa, mais mal-humorada, né? Por quê? Sem a gentileza, ela acaba criando um escudo de força, sabe? Para se proteger daquilo que machuca. Então, ela se fecha realmente para a vida, se fecha para tudo, fica uma pessoa mais amarga. Então, a é verdade. gentileza, ela faz com que você se abra para a vida. Respeite seu tempo, seu ritmo, tenha mais empatia com você mesmo. Cuide de você, perceba que você é a melhor pessoa para se cuidar. Então, vai ficando mais leve e você começa a ver a vida com outros olhos, né? Só que se falta gentileza, você é uma pessoa que vai se fechar um pouco mais. Você vai criar um muro, né, de proteção. E esse muro vai afastar você da vida, da continuidade da vida de forma leve. E você vai passar todos os seus dias resistindo a tudo isso, sobrevivendo a tudo isso, e não transformando essas emoções. Então, percebe que a gentileza tem o poder de conduzir a sua história de vida dali para frente de uma forma bem diferente. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, tem que observar tudo isso. Por isso que é importante a gente buscar ajuda, né? Porque no momento do luto, a gente não tem cabeça para observar tudo isso sozinho. Não tem. Agora, quando alguém fala, é mais fácil. Você ouve, aí você pensa: será que isso é verdade? Será que é verdade mesmo? Será que faz sentido isso que ela está falando? E aí, conforme você vai vivendo a sua história, o seu luto, a sua dor, você vai podendo avaliar. Olha, realmente faz sentido isso que falaram. Ou ainda não fez sentido para mim. Em que momento será que isso vai acontecer? Tá? Então, é importante a gente ter essa ajuda, ter esse direcionamento para seguir por esse caminho de forma mais leve, tá? Ai, que delícia, gente. Veio dormir no meu colo. Gostosinho, né? Esse é Bichinho é meu tudo de bom, pet. né? Esse é o meu pet, gente. Essa calma aqui, ó. Essa paz. Que cuidou de mim com muita gentileza no meu luto. Quando eu Ô, tava Michele, chorando. você estava falando disso, eu lembrei de muitas mães que chegaram. Quando a gente começou o Mães de Luz, mães muito amarguradas, mas falando que não podia mais tocar nesse assunto, que não tinha ninguém para conversar. E Sim, isso aí é falta de gentileza das próprias pessoas que são da família e que são os amigos, que os amigos acabam se afastando. E aí você sim. fica amargurada, né? Tu vê o que a falta de gentileza faz na nossa vida. E eu estou falando isso em todos os sentidos. Não é legal ter uma pessoa gentil? Quando você encontra uma pessoa gentil, você se sente bem. Imagine Sim, uma pessoa que está passando pelo luto encontrar uma pessoa que tem essa gentileza toda. Então, isso é importante, sim, é importante. Porque muitas mães que a gente já conversou, que já, né, no comecinho assim, elas sentiam essa falta. E com isso, o que acontece? Ela fica amargurada, fica com, né, aí não acredita que vai melhorar. Muitas, né, Michele, você lembra, muitas mães chegaram dizendo que nós não entendíamos a dor dela. Né? Porque ela já vem ouvindo tanta coisa que quando a gente foi gentil com ela, ela estranhou. Ela, não, peraí, é. né? E depois, com o tempo,
né, elas foram entendendo, né? E eu sempre falo assim, é tão bom ver essa pessoa melhorando, né? Essas mães que tanto precisam, né, daquele abraço, né, de uma palavra de conforto, de um acolhimento, né? É assim, você abraçar com todos esses requisitos que eu falei, é uma gentileza. E aí ela muda, né? Ela se sente importante, ela se sente assim, nossa, ontem eu fui atender uma pessoa, fui conversar com ela, e aí eu não sei que alguém me chamou a atenção e falou assim, ó, peraí que eu vou cuidar dela. Aí ela assim, nossa, que gostoso ouvir isso. Ela falou, né? Aí eu fiquei assim, né? É verdade? Ela, nossa, que gostoso falar. Tava eu e a Márcia acho que lembra. Ela, peraí que eu vou cuidar dela primeiro. E ela se sentiu tão bem porque a gente falou isso, essa frase. Olha só, para você ver que quanto faz diferença. E deu importância para ela, né, para a dor dela. Isso é importante. Talvez essa pessoa não tenha isso, né? No dia a dia, em casa. A Márcia escreveu aqui um comentário pra gente. Sem gentileza, além de se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa com sentimentos duros e muitas vezes até se torna apática. Ela vai ficando endurecida, enrijecida. Sabe aquelas pessoas que sofreram muito na vida e aí não tiveram essa gentileza, vão se tornando isso, né? Então a gente às vezes encontra pessoas assim com a cara fechada, né? Carrancuda, assim, meio amargurada mesmo. Mas é porque nunca teve, nunca recebeu todo esse cuidado. É Então, verdade. é compreensível que ela realmente tenha criado essa armadura para se proteger daquilo que machuca. Né? Mas só que isso, infelizmente, faz mal para ela. Mas foi a forma que ela encontrou de se proteger da dor, né? A Isa também escreveu aqui, olha. Ontem eu assisti um desencarnado, o Murilo, fazer uma gentileza para uma desencarnada. É inacreditável como fez bem para mim, né? E para a mãe que foi agraciada com a carta psicografada. É isso mesmo, a Isa conversou comigo hoje de manhã e ela contou que o Murilo é o neto da Isa, né? E ela estava lá também esperando pela cartinha dela, uma carta psicografada. E ela não recebeu essa carta, mas ela recebeu um recado, um bilhetinho dele que fez questão de dizer para ela que só não escreveu porque ele passou a vez dele para que essa menina desencarnada, uma filha, pudesse enviar uma carta para sua mãe. Olha que lindo, gente. A gentileza, ela acontece dos dois lados. E isso vem e toca o nosso coração, né? Incrível. Porque, assim, a gente ontem falou de gentileza, né? Dentro da nossa reunião, dentro do nosso encontro. E às vezes a gente pensa que somente as pessoas que estão ali presentes estão fazendo uso dessa reunião, fazendo uso do que se fala ali. E não, né? A parte espiritual, né? Os desencarnados que estão ali trabalhando nesse projeto ou que estão visitando a casa para ficar mais perto, né, das pessoas que vão ali visitá-los de alguma forma, porque assim é uma visita, né? A gente quer receber uma cartinha, eles estão ali. Então eles também estão sendo impactados com tudo que a gente faz ali. E às vezes a gente fica um pouquinho triste, né? Olha a casa vazia e fala assim, ah, só tem 2 pessoas. Ou então eu olho a live aqui e falo assim, nossa, só tem 10 pessoas hoje. Ou não tem ninguém. Você que se engana, que pensa que não tem ninguém. Porque eles estão ouvindo, participando e aprendendo também. Aprendendo a se cuidar. Porque do mesmo jeito que a gente sofre aqui, de saudade deles, com dor, com vontade de estar perto, né? Sentindo falta do abraço físico, sentindo falta do cheiro, de ouvir a voz, de receber as mensagens, eles também sentem a nossa falta. Eles também estão longe, eles também estão distantes. Você acha que eles não queriam aparecer aqui pra gente e falar, olha, eu tô aqui, tô bem, viu, mãe? Tô bem.
Mas não podem, né? Eu não vejo. Se estiver aqui falando, eu não tô vendo, não tô ouvindo. E aí? Como que eles fazem? Eles também precisam dessa permissão para se comunicar. E aí eles entendem essa necessidade do outro também. Com certeza o Murilo já teve ali um dia com o coração apertadinho, querendo enviar essa cartinha para a avó. E ele sabe o quanto, né, é difícil naquele momento para todos eles que estão envolvidos. Então, ele se colocou no lugar dessa menina. Sim, é um belo ato de gentileza, né? E é muito gostoso que isso tenha sido feito justamente no dia que a gente falou desse tema. E é para mostrar que está tudo em conjunto, tudo funcionando em harmonia, tá? O nosso mundo, o nosso plano, os nossos ensinamentos com os de lá também. E que a vida continua lá, e lá eles continuam aprendendo o que não aprenderam aqui. Tá? Sueli, boa noite, meu amor. Um beijo grande para você. João, se estiver me ouvindo aí também, boa noite. Ontem, né, na reunião presencial, seria muito bom, né, a gente juntar todas as pessoas, né, que assistem. Eu sempre tive esse sonho, já falei para você, né, Michele? A gente ir em cada cidade, conversar com essas pessoas, Isso. conhecer de perto, abraçar, né, para a gente conversar um pouquinho, porque eu acho muito importante esse envolvimento que a gente tem com essas histórias, e é dessas histórias que a gente tenta trazer o melhor, né? O melhor conteúdo, o melhor tema, a melhor conversa, melhor atendimento, melhor acolhimento, né? A escuta, né? Somos boas ouvintes, senão não estaríamos aqui, com certeza, né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, falar se necessitar, se ela tiver a necessidade de ouvir a gente falar alguma coisa, mas eu acho importante você ouvir a pessoa que tanto precisa falar. E pessoas que estão de luto, o que elas mais querem é falar. E aí não tem pessoas para ouvirem, né? Então, eu escrevi ontem uma frasezinha que é assim, ó, seja a pessoa mais paciente que sua alma pode encontrar. Porque no luto o que cura não é a pressa, é a gentileza. Eu escrevi ontem, eu falei ontem, falo para vocês aqui. Entendeu? Então, lindo, nós né, gente? temos que ser a pessoa mais paciente com nós mesmos. Não é? E aí vem um aprendizado, vem uma transformação, que talvez você não tenha tanta gentileza com você. E aí vem essa transformação, e aí você aprende a ser gentil, a ter mais paciência, mais calma, se permitir sentir, permitir que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu momento, né? Então, tudo isso que a gente está passando tem um propósito, tem um porquê da gente estar vivendo tudo isso. Às vezes a gente não presta essa atenção, né? Mas observem a partir de agora. Eu queria, né, fazer uma perguntinha aqui. Qual foi a última vez, né, que você se tratou com essa gentileza toda, né, que ofereceria, né, alguém que ama? Às vezes você é gentil com alguém, mas você não é com você. Então, qual foi a última vez que você se cuidou com essa mesma gentileza, se tratou com essa mesma gentileza? Vamos puxar na memória? Quando foi essa última gentileza? O meu acho que foi semana passada. Teve um dia que eu não tava legal, não, acho que foi sexta-feira. Não tava legal, não tava animada, não tava bem-humorada com as minhas coisas. Sabe, aquela vontade de desistir de tudo. Você fala assim, parece que, nossa, tô cansada, parece que nada funciona do jeito que eu quero, no meu tempo, né? Eu quero que as coisas sejam rápidas, né? Quero acelerar tudo e não, mas isso causa na gente o quê? Um desânimo, né? A gente fica um pouco assim. E aí eu falei, não, quer saber de uma coisa?
vou me dar um tempo, vou dar uma pausa para minha mente. Então, vou me dar esse tempo, vou me dar essa pausa. Não vou fazer nada hoje, não vou pensar nisso. E amanhã eu volto a pensar. Com outro sentimento, com uma outra cabeça. Então, me permitir aquele tempo, porque de repente eu tô acelerada demais, né? Então, vamos dar um tempinho, vamos, calma, as coisas não são bem assim, né? Então, em vez de ficar irritada, me culpando, me julgando, me criticando, porque eu quero tudo do meu jeito, no meu tempo, na minha hora, não, vamos parar, vamos pausar. Hoje não vou mexer com isso, não vou pensar nisso, porque isso está me consumindo, né? Então, vou me dar esse tempo. E é isso, e aí no outro dia as coisas são diferentes, algo novo acontece, você já está pensando de um jeito diferente, então aí você já não tem mais aquele pensamento do ontem, tá? Isso é muito bom. Ana Paula, se vierem para o Rio, me avise. Uma vontade enorme de conhecer e abraçar vocês. Aí, já estiguei o Rio. Aí, André, vamos ver umas parcerias aí. Isso. Né? Algum lugar que a gente possa ir fazer esse encontro. Eu também acho. Eu acho assim que seria muito gostoso conhecer, né, as meninas que nos prestigiam toda semana, né? Porque esse aí eu fico muito feliz delas virem, delas continuarem, né? Sim. Vindo aqui e assistindo a gente. Então é sinal que a gente está indo pelo lugar certo mesmo, né? No caminho certo. É isso. Verdade. A Márcia escreveu aqui, olha, a palavra desistir deve ser extinta do nosso vocabulário, de nossas vidas. Desistir, seja do que for, jamais. Venham para Guarulhos. Vamos Aí, também, Silmara. estiguei Vamos Guarulhos. começar. Vamos começar essas parcerias aí. Porque assim, o que a gente precisa, né? A gente precisa de um lugar para fazer esse encontro, né? A gente precisa de um lugar que possa acolher as pessoas e divulgar, né? Falar para as pessoas que estamos ali, que estaremos ali naquele dia, naquele horário para acolher mães e demais pessoas que estão passando pelo luto, e acolher, levar esse trabalho, Mães de Luz, esse trabalho que a gente faz aqui, que é a terapia Resoluto, porque tudo é um conjunto, gente. Começou com o projeto Mães de Luz, depois veio a terapia Resoluto para complementar, justamente porque nem todo mundo conseguia vir aqui presencialmente, né? E aí a gente começou a fazer essas lives aqui. Depois disso, aí eu fui me tornando uma profissional que atuava realmente na área do luto. Então, tudo foi sendo construído com a função do quê? De melhorar, de trazer o melhor, de trazer conhecimento, ensinamento, e de ir somando as coisas, né? Então, a gente tem o Mães de Luz, que tem um olhar, assim, da doutrina espírita, da crença de que a vida continua após a morte. Que isso é importante, né? Independente da religião que a pessoa tenha, acreditar que os nossos amores continuam vivendo lá em outro plano, gente, é muito bom, acalenta o nosso coração. E é isso que a gente fala, né? Sobre isso que a gente conversa, sobre essa continuidade da vida. E que como a vida continua lá no plano de Deus, a gente precisa acalmar nosso coração, sabendo que eles estão sendo cuidados pelo amor maior de Deus. Hoje, né? Hoje é quarta. Hoje, quarta-feira, lá no Clube Resoluto, quem faz parte, não sei se assistiu lá, hoje é o dia da gente tomar o nosso cafezinho, né? Quarta-feira é dia de café com fé. Então, eu convido vocês para tomar um cafezinho comigo e ali a gente fala de fé e espiritualidade. Então, eu leio uma passagem da Bíblia que tem a ver com esse tema, tá? E eu acho muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui, porque eu não lembro muito bem a passagem, acho que foi Isaías. Não lembro o número, gente. É muita coisa pra gente guardar, né? Mas acho que foi uma passagem de Isaías que fala. Deixa eu abrir aqui que eu vou falar com certeza. Peraí.
ele fala do acolhimento, né? Assim como uma mãe acolhe o seu filho, eu também acolherei você. Alguma coisa assim. É isso. Isaías 66:13. Assim como uma mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei. O que diz essa passagem? Consolo, gentileza, amor. Então, Deus é gentileza. Ele acolhe sem pressa, sem cobrança, sem exigir que você esteja forte. Meus amores, quem faz isso com a gente? Somente uma mãe. E aí eu questionei, né? Será que Deus é homem ou mulher? Será que Deus é pai ou é mãe? Né? E eu acho que ele é a junção das duas coisas. Ele é pai e mãe. Né? E um outro livro que eu li chama As Cartas de Cristo. Eu não sei se alguém conhece esse livro, se alguém já leu. São escritas, né, de Jesus. E é uma passagem que tem lá, ele fala muito da história dele e ele queria se referir a esse Deus. Mas na época, 2000 anos atrás, ninguém iria permitir que um Deus, né, porque naquela época eles idolatravam os deuses, ninguém naquele momento, naquela época, iria permitir que um Deus fosse mulher. Mas o que ele disse? Que o amor de Deus para conosco é tão grande, é tão grande, é tão bondoso, consolador, gentil, misericordioso, que o único amor que ele conhece mais próximo do amor de Deus é o amor de uma mãe. Então essa foi a comparação que ele fez. Só que ele não podia falar que era uma mãe, então ele falou que era um pai. Porque naquela época já ninguém aceitou o Deus que Jesus falava, né? Ele foi julgado, criticado, crucificado por tudo isso que ele fazia. Imagina se ele falasse que era uma mãe, né? Uma deusa, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Que o amor de Deus é tão grande, né? Tão poderoso, ele é tão protetor, ele é tão acolhedor, que o mais próximo que ele conhecia ali na Terra para poder, né, comparar seria um amor de mãe. Então, nesse encontro, né, de hoje lá, que está gravado e que foi hoje, eu falei muito disso, desse acolhimento, né, dessa gentileza que vem de Deus. Então, não importa também se ele é mãe, se ele é pai. Eu acho que ele é os dois. Acho que ele é as duas coisas. Em algum momento ele é pai, em algum momento ele é mãe. Então, a gentileza que vem dele só mostra que ele nos tem como filhos amados, né? Então percebe a gentileza como ele cuida de nós? E é por isso que você tem força para enfrentar todos os dias. É por isso que você ainda está de pé, apesar dessa dor ser tão grande. Porque no começo a gente pensa que não vai aguentar. Mas o tempo vai passando e nós estamos aqui. Né? Não vou dizer que eu não sei como, porque eu sei. É justamente por essa gentileza, esse cuidado, essa falta de cobrança, né? Ele permite que você viva no seu tempo. Ele não vai te empurrando para as coisas, não. Ele deixa que você vai descobrindo a melhor forma de se cuidar e de ser gentil com você mesmo. Ele ensina através do exemplo. E aí você percebe que Deus está ali, que Ele não desistiu de você, que Ele não está te cobrando nada, que Ele está do seu lado, caminhando com você todos os dias e te fazendo levantar todos os dias. E aí você vai observando isso e começa a aplicar em você. Né? Então é lindo isso. A Sueli escreveu aqui. A Márcia escreveu: devemos nos vencer todos os dias com nossos sentimentos. Sim, é verdade. A gente precisa, né? Ir sendo um dia melhor que o dia anterior, né? Se vencer. A Sueli escreveu: estou precisando me dar uma gentileza. Ando muito irritada, agitada, sensível e chorando à toa. A minha paz eu só encontro na casa espírita junto de vocês. Já é uma gentileza. Sim. Você procurar, né? Ir até lá, ouvir a palestra,
né? Entender, absorver a palestra, isso já é uma gentileza com você mesmo. Esse fato, né, de você estar chorosa, irritada, a Michelle, ela até explica melhor, mas é, é assim, eu acho que ainda é recente para você falar assim, ah, eu estou bem, né? E ainda o seu É, luto é um pouco recente, né? Então, assim, você vai sentir várias vezes a mesma coisa, você vai achar que não vai melhorar, mas você vai, entendeu? É isso que eu falo, a paciência no luto tem que partir de nós também, não é verdade? E a Michelle pode até explicar melhor, mas eu acho que ainda é recente, né? Não é que você anda irritada, você está naquela fase da saudade, a dor ainda está, né? Tá brotando ainda, né? Ela vai ser transformada, né? é que no caso da Sueli, assim, ela tá num momento que ela tá começando a perceber mais as questões do dia a dia. O que acontece? Quando o luto chega, a gente fica meio que num estado de choque, né? A gente fica naquele, é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Aconteceu comigo? Como que pode isso? Então a gente fica um pouco anestesiado, aí a gente fica chorosa, triste, deprimida, com raiva. Então vamos dizer assim, o primeiro ano a gente fica meio assim, perdido no luto, sem saber o que está sentindo, não entende direito. No segundo ano, a gente começa a permitir que as coisas à nossa volta interfiram na nossa vida. Porque no primeiro ano a gente está tão assim, a dor é tão forte que a gente olha para as outras coisas e fala assim, ai, nossa, não vou nem me importar com isso, porque nossa, estou passando por um momento tão difícil que nada mais me importa. Não me incomodo com nada mais. A gente meio que, sabe, tá desse jeito. Porque tá forte, tem o choque, tem lidar com aquilo, aquelas questões, o impacto emocional, a confusão mental. Então, no segundo ano, a gente já começa, isso é uma média, tá, gente, de tempo. A gente já começa a permitir que a rotina, o dia a dia, comece a deixar a gente desse jeito, irritada, sem paciência. Então, não é só o luto, é o luto que também está ali sendo manifestado, mais o que está em nossa volta. Então, eu não estou forte o suficiente para lidar com as questões, mas eu estou tendo que lidar com o luto e com todas as questões do meu dia a dia, e isso me sobrecarrega. Entende? Então, eu não estou totalmente fortalecida no luto, mas as coisas do dia a dia estão aqui, ó, chegando a todo momento em mim. E aí eu vou ficando cansada, com uma exaustão muito grande. Exaustão da mente, exaustão das emoções. Aí vai gerando essa irritabilidade, o cansaço, choro excessivo. Por quê? A gente não está dando conta daquilo. É muita coisa para a gente resolver dentro de nós, tá? Aí depois, no terceiro ano, né? Eu tô falando numa escala de ano, mas é mais ou menos pra gente ter uma ideia. Aí a gente começa a lidar um pouco melhor com as questões do dia a dia, porque nesse segundo ano a gente foi se fortalecendo em questão do luto. E aí a gente começa a separar as coisas. O luto é o luto, as outras coisas são as outras coisas. Entende? Até mesmo porque o próprio meio em que a gente vive já nem fala mais do seu luto. Ele já nem olha mais para o seu luto. O seu luto é só seu. Entende? Tem ninguém ali preocupado se está sofrendo, se é data de aniversário, se não é. As pessoas esquecem. Entende? E acham que você já está bom o suficiente para seguir com a sua vida. Tá? Só que a gente vai percebendo que não tem ajuda, a gente vai se fortalecendo sozinha, dentro da nossa fé, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa crença, do jeito que dá. Tá? E aí a gente vai começando a curar essas feridas emocionais, que é bem devagar, e isso acontece o quê? No terceiro, no quarto, no quinto ano. E aí vai melhorando bem gradativamente, bem pouquinho. Né? Só que você só percebe lá na frente. De um dia para o outro, de um mês para o outro, é imperceptível. A Silmara está aqui, ela completou esse ano 2 anos de luto, e ela está comigo desde o começo. Desde o comecinho do luto dela, ela está comigo. Então, a gente foi fazendo terapias,
E agora a Silmara está começando a dar os primeiros passos. Agora ela está conseguindo fazer coisas que nesses 2 anos ela não conseguiu fazer. E que ela imaginava que ela nunca iria conseguir fazer de novo. Por quê? Porque agora que ela está começando a, vamos dizer assim, ficar serena, serenar a mente. Lembra que eu falei aqui, ó, a mente precisa de silêncio, só que o dela não parava. E qualquer pessoa em luto fica esse tempo todo com esses pensamentos. Então, agora que ela começou a serenar um pouco a mente, a ter um pouco mais de atenção no que ela está vivendo, a perceber a situação que ela está vivendo, aí ela começa a ter tomadas de decisões, decidir por ela, porque antes ela não conseguia decidir. Ela era tomada por essa dor, por esses pensamentos, pela tristeza, pelas emoções que iam conduzindo ela pelo luto, né? Vamos dizer assim. Então, gente, precisa tempo, né? Tem gente que às vezes vai num ritmo mais acelerado? Tem gente que vai num ritmo mais devagar, e aí é respeitar isso. Por isso que a Andréia falou isso, né, pra Sueli. Respeitar esse momento que tudo vai se ajeitar. Né? Buscar entender o que dá para fazer para deixar essa situação um pouquinho melhor. O que dá para fazer? O que dá para incluir? Né? A Sueli escreveu aqui, ó, sim, o luto, a doença do meu marido, fazendo tudo sozinha é cansativo, a memória dele confusa, tenho que trabalhar, não está sendo fácil. Sério que são muitas coisas, já não é mais só o luto. O primeiro ano, a gente olha só o luto. O segundo, a gente já começa a olhar outras coisas. E aí, a partir, né, depois do segundo ano, a gente começa a viver diferente, trazer um pouco mais de atenção para tentar consertar essas coisas. Por exemplo, a Su está encontrando essa dificuldade. O que a gente está ensinando para ela? Encontre um jeitinho de ser gentil com você, um jeitinho de melhorar, nem que seja uma situação ou outra que não está tão legal. Então, ela vai começar a analisar isso daí. Lá na frente, ela vai encontrar uma forma melhor de lidar com isso. Mas tudo isso precisa de tempo. Né? Um olhar cuidadoso, ter ajuda, e ela tem a nossa ajuda, a gente vai acompanhando, pensando junto, encontrando a melhor solução para amenizar tudo isso. Então, é isso que vai acontecendo. A Isa, por exemplo, ontem estava conversando com a Silmara. E ela falou assim, hoje eu lembro das coisas, mas é diferente, não tem o peso da dor, da tristeza, eu consigo sorrir, né? A Silmara olhou e falou assim, não, mas eu não sei, porque eu ainda choro todo dia. Percebe que são fases diferentes, períodos diferentes, mas em algum momento a Silmara vai chegar nesse ponto aonde a Isa também está. Mais leve, sabe? Porque ela já passou também por esse período. Então, é um caminho, gente. E você... Travou para vocês, meninas? Porque às vezes a internet aqui... Travou um pouquinho, sim. Eu acho que é a minha, gente, hoje, que não tá muito boa. O tempo tá fechado aqui. Ela travou um pouquinho, mas já vai voltar. A gente também o tempo tá meio fechadinho aqui e a internet ficou meio lenta mesmo, tá? Melhorou? É a internet, viu, Vera? Hoje não tá um dia muito legal aqui. E aí, tem hora que dá uma oscilação, né, do sinal aqui. Meninas, mas é um processo, tá? É um processo e ele tem um começo. E eu não vou dizer para você que ele tem um fim, porque a nossa melhora, ela continua acontecendo. Mesmo depois que você falar assim, olha, parece que agora eu melhorei. E aí passa um tempo, você fala, nossa, parece que agora eu melhorei ou em outro ponto.
E melhorar não significa se sentir bem com a ausência dessa pessoa, não é isso. É se sentir bem apesar da ausência, porque a ausência sempre vai trazer para você um sentimento realmente de falta. Não tem outra palavra. Você sempre vai sentir a falta, sempre vai sentir pela ausência dessa pessoa. Não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso. Ficar melhor significa se sentir bem com outras coisas, apesar de se sentir mal com essa ausência. Tá bom? É isso. A Silmara falou, adorei conversar com a Isa. Dar um abraço na Andréia, na Márcia. Eu me sinto muito bem lá no centro. Ah, que bom, eu fico feliz por você, Silmara. Você merece muito, viu? Ana Paula falou, voltou, mas está dando um retorno do som. Ana Paula, isso é um problema crônico aqui, eu não sei o que é. Da metade da live para frente começa a acontecer isso, tá? Eu não sei, já troquei microfone, já testei vários microfones diferentes, acontece do mesmo jeito. Não sei responder o que é no isso. Finalzinho, né? Então, mas é sempre da metade para frente, ou assim, quase no final, começa a dar isso, eu não sei o que é. Não sei, tentei descobrir, viu? Ainda não descobri. A hora que eu descobrir isso, eu vou corrigir. Também me incomoda, tá? Esse som. Beijo, Pra mim foi uma surpresa também. A Silmara chegar lá ontem, eu não sabia que ela ia. Eu fiquei feliz de vê-la. Eu fiquei muito feliz, né? Encontrar ela lá. Muito feliz mesmo. Verdade. Boa noite, Miriam. Sempre que você puder, você apareça. Vai ser sempre muito bem-vinda. E vamos pensar nisso, gente, em fazer as nossas reuniões em outros lugares, né? Se Deus abençoar, vamos correr atrás aí de algumas parcerias para que a gente possa ter um lugar para a gente fazer. E a gente vai, né? Estaremos. Eu vou com o maior prazer. Eu também. Conhecer vocês, conhecer a cidade, conhecer a história, né, das pessoas. Eu gosto muito. E a Michelle também. A gente vai ficar muito feliz. Exatamente. Meninas, um beijo no coração de vocês. Beijo. Sejam Fiquem gentis com vocês, viu? Vocês são prioridades. É isso que vocês têm que pensar. Se cuidem, né? Beijo. Beijo.